Bom dia a você que acompanha o Jornal de Pomerode. Nós estamos aqui no Salão Nobre, na Prefeitura de Pomerode, onde acontece agora, onde vai iniciar daqui a pouco, na verdade, a coletiva de imprensa, atualizando toda a população sobre a questão do coronavírus em nossa cidade. O prefeito hoje de manhã já informou antecipadamente, antes da coletiva aí, avisando então que Pomerode tem o primeiro caso suspeito, um morador da cidade que procurou a unidade de saúde em Texto Central com os sintomas e que veio de uma viagem do Emirados Árabes. Então, o prefeito começa agora a coletiva de imprensa para poder atualizar toda a população sobre a situação do coronavírus em Pomerode. Vamos acompanhar, então. A imprensa está reunida aqui no Salão Nobre, para que o prefeito, então, possa falar um pouquinho mais sobre a situação do coronavírus em nossa cidade, onde o primeiro caso suspeito foi registrado nesta semana. Um homem de 39 anos que veio de uma viagem dos Emirados Árabes. Estão reunidos aí na coletiva o prefeito municipal, a secretária de saúde Lígia, o secretário de educação Jorge, também a vice-prefeita Gladys. Os demais secretários também começam a chegar aqui ao Salão Nobre para a realização dessa coletiva de imprensa para atualizar toda a comunidade pomerodense e também a região sobre a questão do coronavírus em nossa cidade. Passa um pouquinho das 8h30, o prefeito Hércio Krick, na tarde de ontem, chamou a imprensa de Pomerode para essa coletiva de imprensa para poder esclarecer e tornar públicas as próximas medidas em relação ao coronavírus em Pomerode. Como dito anteriormente, o primeiro caso suspeito foi registrado em nossa cidade. Um homem de 39 anos procurou a unidade de saúde em Texto Central. O resultado do exame leva em média de 4 a 5 dias, então em no máximo uma semana a gente terá o resultado aí desse teste de coronavírus que foi feito nesse homem de 39 anos e também na sua esposa. Após retornar de uma viagem aos Emirados Árabes, ele procurou a unidade de saúde em Texto Central com alguns sintomas e então foi realizada a coleta na sua residência dele e também da sua esposa. Então começa agora a coletiva de imprensa. Então, bom dia a todos vocês. Agradecer a presença de vocês. Nós já tomamos diversas ações quanto à questão do coronavírus, aí desde semana passada, quando exigiu que nós tomássemos essas medidas. Tivemos reunião do colegiado já na semana passada, de uma maneira extraordinária. Ontem também tivemos uma rápida conversa ainda sobre essa questão. E por essa razão, então, nós entendemos que seria importante termos essa coletiva para que, de uma maneira conjunta, pudéssemos, para todos os meios de comunicação aqui do nosso município, levar as informações e tornar mais público ainda algumas ações que já foram tomadas e até outras que estaremos tomando. Então, eu passo a palavra para a nossa secretária da Saúde, que é a pasta que diretamente está envolvida, que são as ações, principais ações acabam sendo tomadas por ela, para que ela já possa colocar algumas situações, só reforçando aquilo que nós já tínhamos na semana passada feito um comunicado de que os eventos públicos, ou seja, do município, onde estariam acontecendo aglomerações de pessoas, eles já estão suspensos desde semana passada e onde também houve, então, a recomendação para que o mesmo ocorresse em eventos privados. Por enquanto é uma recomendação, mas poderá vir a ser uma determinação se assim entendermos e se for essa uma medida recomendada até por parte dos órgãos estaduais e federais. Lígia. Bom dia. É importante, então, como o prefeito colocou, desde sexta-feira nós estamos tomando as devidas providências
Ontem de manhã nós tivemos uma reunião, então, com os coordenadores, com a gestão da Secretaria de Saúde, onde tomamos diversas decisões. Então, todos os nossos grupos terapêuticos que envolvem idosos e gestantes estão suspensos até o dia 31 de maio, como medida de prevenção. As reuniões dos conselhos municipal e conselhos locais de saúde também estão suspensos, faremos de maneira virtual ou pelas redes sociais, né, por e-mail. Os nossos agentes comunitários de saúde vão receber, assim que tivermos em mãos impressos, que nós estamos mandando confeccionar, para distribuir para a população, com orientações de cuidados, higiene das mãos, a questão de isolamento social. Então, assim que a gente receber os impressos, estaremos distribuindo para os agentes comunitários. Tivemos também uma reunião ontem às 4 horas da tarde com médicos, enfermeiros e dentistas das unidades de saúde para passar essas decisões e como iremos enfrentar essas questões a partir de hoje. As unidades todas receberam os protocolos do Ministério da Saúde, os fluxos de atendimento, materiais para realizar o atendimento. A partir de hoje, estaremos realizando treinamento nessas unidades de saúde, então suspendemos o que estávamos fazendo para treiná-los com relação ao Covid-19. Também teremos uma reunião depois com a região para tomarmos decisão em conjunto. Algo importante colocar para a população, a gente estendeu a validade das nossas receitas de medicamentos de uso contínuo de 6 meses para 12 meses. Então, as pessoas que fazem uso de medicação contínua, hipertensos, diabéticos, para que eles não precisem circular nas unidades de saúde, ocupando consultas, indo na farmácia, buscando nova receita. Então, com isso, as receitas agora têm validade de 1 ano. Então, não precisam se preocupar de estar indo buscar consulta para renovar. Também vamos começar a encaminhar medicamentos para as unidades para que a gente também possa distribuir para essas pessoas para pelo menos 60 dias os medicamentos, para que elas também não precisem circular. A nossa preocupação maior são com os grupos de risco, né? Idosos, pessoas que têm outras doenças crônicas, imunossuprimidos, né? Pessoas que têm doenças autoimunes que usam medicamentos, por exemplo, transplantados, que não fiquem circulando nesse momento nas unidades de saúde. Peço também, então, que a população atenda aos nossos pedidos de não circulação, de isolamento social, que seria o quê? Ficar em casa, não ir em shopping, não ir passear, não ir em local que tenha aglomero, só sair para o extremamente necessário, né? Supermercado, farmácia, banco, buscar alguém em algum local que tenha ido, evitar, assim, saídas desnecessárias. O melhor agora é a gente prevenir, né? Não chegarmos ao ponto igual a gente está vendo aí na Itália e outros países. Ainda temos tempo, se todo mundo colaborar. Não vai depender só da gente, aqui como Prefeitura e Saúde, que estamos tomando as medidas, mas sim que a população colabore, né? Então, se possível, evitar a circulação. Outro ponto importante, nas unidades de saúde, casos leves, não procurar o hospital, e sim as nossas unidades de saúde, nos horários que elas estão abertas. Casos leves, a pessoa começou de noite só com uma tosse, uma coriza, vai no outro dia de manhã na unidade de saúde. Vamos deixar o hospital para os casos graves, para as pessoas que têm falta de ar, que estão com dificuldade de respirar. Essas sim precisam procurar o hospital imediatamente. As nossas unidades de saúde todas vão ter uma recepção exclusiva para pessoas com sintomas. Não vamos deixar em recepção junto com outros pacientes, porque o coronavírus, ele é mais uma doença. A gente não deixa de atender as pessoas com outras doenças, né? Então, teremos síndrome gripal, pessoas com sintomas terão uma recepção separada, assim como o hospital também já está fazendo isso. Todas as reuniões que a gente tinha externas também estão suspensas. Faremos reuniões só realmente as necessárias para as discussões, para encaminhamentos para as unidades de saúde. E aí colocar, então, né, acho que é importante estar divulgando, a gente está com um caso suspeito. Ontem, é um casal, só o homem está com sintomas, procurou a nossa unidade de saúde, um casal, na verdade, muito bem esclarecido. Eles chegaram de viagem na madrugada de sábado para domingo, passaram o domingo em casa, fizeram isolamento social
E ontem de manhã cedo, então, procuraram a unidade de saúde e também avisaram a unidade antes de adentrar, antes de ter o atendimento, se poderiam entrar. Então, tomaram todos os cuidados, receberam máscara. Também utilizaram máscara na sua vinda, receberam isso no aeroporto, no avião. Então, eles tomaram todas as medidas necessárias e estão em isolamento social. Os dois, né? Porque os dois estavam em viagem. Então, estão em casa, tomando as medidas que nós... realizando as orientações que nós demos. A coleta foi realizada ontem, à tarde, na residência. E ontem, início da noite, o Estado pediu que a gente coletasse também da esposa, mesmo que ela não tenha sintomas. Então, fizemos a coleta e isso foi encaminhado para Florianópolis. Agora, a gente tem que aguardar vir o resultado. Esperamos que venha mais rápido do que outros resultados, porque agora o LACEN, que é o laboratório público, está realizando os testes. Antes, os testes eram todos encaminhados para aqueles 3 laboratórios, São Paulo, Rio, então estava demorando mais. Mas ainda estamos coletando desses casos suspeitos, enquanto o Estado manter essa determinação. A partir do momento que, conforme ontem já foi falado pelo Ministério da Saúde, a partir do momento que eles disserem para a gente coletar só dos casos graves, a gente vai mudar. Mas seguindo as determinações. Mas, por enquanto, estamos seguindo a determinação do Estado. De casos suspeitos, a gente faz coleta. Então, quem viajou, quem esteve no exterior, quem estava em local com transmissão local, São Paulo, Rio, Bahia e Distrito Federal, tome os devidos cuidados, fique em casa. Quem tem como fazer, né, o que a gente fala de home office, né, o trabalho em casa, se a empresa liberar, faça de casa. Pelo menos quem chegou de viagem, 7 dias de isolamento é o melhor. Vamos prevenir para que a gente consiga que os casos apareçam de maneira mais devagar. O que a gente quer, a gente sabe que a doença está aí, que o coronavírus está aí, a gente não tem como fugir disso, mas nós temos que evitar casos muito rápidos, muitos casos de uma vez só. Senão o nosso sistema de saúde não vai suportar. Isso eu falo tanto Pomerode, como Estado, como o Brasil, né? Então, quanto mais as pessoas se prevenirem e tiverem os cuidados, menos os casos vão aparecer de maneira mais devagar e a gente vai conseguir conduzir da melhor maneira. Eu também ainda só, quanto à questão das atividades do município, é importante, né, nós dizermos que a questão das competições esportivas que nós temos aí, que estavam sendo realizadas, aí o nosso campeonato de bairros, o campeonato de veteranos, eles estão suspensos. Também as atividades da terceira idade, todas elas estão suspensas aí, a ginástica, a hidroginástica, o voleibol, e as tardes dançantes, elas estão suspensas. E as modalidades esportivas estudantis também nós suspendemos, e as escolinhas também. Então, aquilo que a gente comentou, os eventos públicos de responsabilidade do município que ocorre aglomeração de pessoas, nós já suspendemos desde a semana passada, para que aquilo que a Lígia já colocou, né, o contágio ele acaba acontecendo pela movimentação das pessoas. Então, por essa razão, nós tomamos essas precauções aí. Essa posso complementar? Sim. Que eu lembrei, é importante as pessoas buscarem agora não ficar, até acho que talvez não vão encontrar, mas não ficarem comprando máscaras, porque a máscara, ela tem, a validade tem utilidade quando ela é colocada na pessoa com sintomas, né? Então, se a gente, toda a população sair comprando máscara, vai faltar para a gente nas unidades de saúde. Então, nas unidades, nós vamos dar máscara para quem apresenta sintomas. E também para os nossos profissionais quando forem realizar o atendimento. Né? Não adianta uma pessoa saudável ficar usando máscara, né? Ficar usando luva. Até porque a gente sabe que quando a pessoa coloca isso, ela acaba esquecendo depois de lavar a mão, acha que está com luva, que não precisa ter cuidado. O risco dela depois, ela tem que saber tirar a máscara, saber tirar a luva. Então, vamos deixar máscaras e outros equipamentos de proteção individual para quem realmente precisa utilizar, né? Álcool gel, eu sei que está difícil para o pessoal encontrar. Eu já fiz uma busca em algumas farmácias para verificar como estava a situação e realmente a gente não encontra. Então, é lavar as mãos, tem o mesmo efeito. Então, a gente criar o hábito de lavar as nossas mãos frequentemente, né? Com sabão, com sabonete, ter esse cuidado. Então, quem não encontrou o álcool gel, que eu sei que o pessoal foi buscar e comprar, não fique desesperado, lave as mãos, né? Fique um tempo maior lavando as mãos, não é só passar a mão debaixo da água, é realmente lavar as mãos. A gente até, né, Jorge, conversando,
cante o parabéns para você todo enquanto está lavando as mãos. É um tempo bom de lavagem de mãos, né? Então, não encontrou álcool, faz dessa maneira. E lembrando que o álcool que tem efetividade é o álcool 70, né? Então, ter esses cuidados é importante. População, fazer a higienização, não botar a mão na boca, no nariz, nos olhos. Tem vários vídeos na internet orientando como os pais podem fazer essas orientações para os filhos, né? Porque criança é mais difícil ficar colocando, acaba colocando a mão na boca, a mão no nariz, a mão no olho, né? Então, a gente está orientando para a higienização e os cuidados. A gente tendo esses cuidados, evitando ficar circulando pela cidade, cuidar com a higienização, nós vamos conseguir passar por essa situação da melhor maneira. E talvez é importante, eu penso que, e isso eu percebo que as pessoas ainda não se conscientizaram de uma realidade. Talvez até pouco tempo atrás a nossa etiqueta, a nossa norma de boa conduta era nós estendermos a mão, darmos um abraço, darmos 2 ou 3 beijinhos. Agora é o contrário. E a gente percebe que algumas pessoas acham que isso é brincadeira, que isso não é necessário. E talvez essa é uma das principais medidas que cada um pode também tomar. Evitar estender a mão, evitar dar o abraço, evitar dar os beijinhos, que essa é a principal maneira de contágio. E a distância, né, que é recomendada, lembrando, acho que nós já estamos cansados de ouvir, mas é importante nós reforçarmos que a distância de 2 metros, aí, às vezes num diálogo, se eu expirar ou tossir, nessa distância, se eu ficar inferior a essa distância, eu corro o risco de, aí sim, lançar, se eu estiver contaminado, o vírus para outra pessoa. Então, que nós tenhamos essa consciência. E eu sei que talvez a parte mais difícil, que isso é tão cultural, nós chegamos, eu mesmo percebia nos primeiros dias, aí eu queria estender a mão, a gente se lembrava, né, e que a gente faça isso. Não é mal educado nesse momento de dizer, eu não vou te estender a mão. Eu acho que é muito pelo contrário. Mostra que a gente está se importando com outra pessoa e que, às vezes, eu contaminado corro o risco de estar contaminando as outras pessoas. E também, depois para abrir as perguntas, né, só reforçando, nós teremos agora às 10 horas uma reunião com prefeitos na Anvi, nem todos vão poder estar presentes, onde nós vamos estar reunidos com os secretários da saúde, com os secretários da educação, para que algumas medidas sejam tomadas em conjunto, né? Que nós possamos discutir se é interessante isso, se é interessante aquilo, qual é o impacto que isso vai trazer. Nós precisamos, a decisão que nós tomarmos, ela tem que ser o melhor num todo. E eu sei que uma das questões que mais se comenta agora é a suspensão ou não das aulas, e isso sim traz um impacto dos dois lados. Pode ser que o impacto positivo para nós segurarmos o contágio, ele tem que ser muito observado nessa situação, mas por outro lado as pessoas dizem, tá, mas como é que vai ficar, onde é que vai ficar meu filho, onde é que vai ficar, onde é que essas crianças vão ficar? Então tudo isso nós temos que considerar, mas lembrando que a nossa preocupação, todas as medidas que estão sendo tomadas para aquilo que a Lígia já colocou, é nós procurarmos fazer com que ele não cresça de uma maneira muito rápida, porque aí sim pode ser que seja complicado. Mas se nós conseguirmos fazer com que esse crescimento ocorra de uma maneira mais gradual, a estrutura da saúde que se tem, ela é possível atender os casos. Só lembrando, né, talvez muitos também viram, na Itália, a gente vê que, em razão do alto número de pessoas, eles não têm, e não existe no mundo, estrutura para poder atender, às vezes, quando se chega a um número de pessoas como esse, às vezes eles têm que escolher qual é a pessoa que eles vão atender. É isso que a gente acompanha, e nós, de maneira alguma, queremos passar por essa situação que deve ser extremamente desagradável. Também lembrando que semana que vem começa a vacinação da gripe, né? Nós estamos aguardando receber as vacinas do Estado. O Ministério da Saúde já colocou que já encaminhou para os estados as vacinas. E até, provavelmente, sexta-feira, a gente vai estar buscando alguma solução também para não ter um número muito grande de idosos ao mesmo tempo para tomar a vacina.
porque aí vão estar circulando dentro da unidade. Como a gente ainda não definiu como fazer isso, eu peço que quem for tomar a vacina escolha horários mais de final de manhã, tipo depois das 10, ou à tarde, porque o nosso maior atendimento das pessoas doentes é cedo. Né? Então, vir procurar vacina logo às 7 horas da manhã, nós vamos estar dando atendimento para aquelas pessoas que aparecem doentes todos os dias nas nossas unidades. Né? Então, para a vacina, a gente pedir para a população idosa, que os primeiros a serem vacinados a partir do dia 23, são os idosos e trabalhadores de saúde. Então, buscarem as vacinas nesses horários alternativos aí, para que a gente não tenha um número grande de idosos logo cedo nas unidades. Mas também estamos buscando, provavelmente algum sábado nós iremos abrir para vacinar esses idosos. Só estamos definindo a data. Assim que tivermos, a gente vai divulgar. E qualquer outras ações que estamos já discutindo, de maneira de atendimento, também, assim que decididas, iremos fazer a divulgação. E quem ainda também não tomou outras vacinas, aproveite agora para se vacinar. Febre amarela, sarampo, que a gente continua aí com essas doenças circulando e precisamos que as pessoas tomem a vacina, né? E aí os trabalhadores de saúde podem, a partir da semana que vem, também buscar a vacinação da gripe. Não sei se algum secretário ou a vice-prefeita quer fazer também mais algum comentário para que possamos abrir para as perguntas. Existe uma grande expectativa. Bom dia primeiro a todos, né? Bom dia a todos. Existe uma grande expectativa com respeito à questão do turismo na cidade. A gente vê pelas redes sociais e eu mesmo tenho recebido inúmeros e-mails, mensagens de WhatsApp e questionamentos quanto aos eventos de turismo. E também dentro da Secretaria de Turismo, quais as ações que a gente está tomando. Bom, nós já decidimos proibir o uso do teatro daqui para frente, já tínhamos reserva de alguns eventos nos próximos meses, mas o teatro será fechado. Também estamos considerando fechar a biblioteca e os museus municipais, da mesma forma como outras cidades já o fizeram, né? O que eu tenho a dizer para a população é que a gente percebeu uma queda muito significativa no fluxo de turistas na cidade desde a última semana. Apesar de termos eventos grandes sendo realizados, o fluxo diminuiu consideravelmente. Isso é uma consequência dessas notícias que circulam em todas as vias de comunicação com relação ao coronavírus, e a própria população, ou seja, o próprio turista, está cancelando a sua vinda, a sua viagem, com receio, com medo, enfim, isso é visível na televisão e em todos os canais de comunicação que existem. A Osterfest, através da VIP, que é a entidade organizadora, já tomou várias decisões extremamente importantes, e eu gostaria de aproveitar, inclusive, e chamar os setores envolvidos com o turismo para uma conversa e para algumas decisões mais drásticas. Ontem, em reunião com o secretariado, já decidimos conversar com a Associação dos Clubes de Caça e Tiro, no sentido de, com certeza, tomarmos atitudes. A gente sabe que são atitudes que vão desgostar algumas pessoas, organizadores de eventos, mas também a gente entende que, nesse momento, a saúde da população é o mais importante, é o que tem que ser preservado. Ontem tentamos fazer contato com a diretoria da Associação dos Clubes, não foi possível, mas para hoje essa reunião acontecerá. E também, da mesma forma, com a VIP, que é o setor forte organizado do turismo aqui na cidade, também iremos conversar. A gente sabe que são decisões impactantes, principalmente na economia do município, mas, por outro lado, a saúde também tem a sua importância e tem que ser levada em consideração. Nós estamos num momento de alerta e isso nos faz ter a certeza de que, ao longo do dia ou dos próximos dias, reuniões vão ser feitas, os quadros têm que ser atualizados, provavelmente teremos que mudar o caminho na busca de tentar acertar, né? Então, vamos estar em constante comunicação com o cidadão de Pomerode. Vamos aproveitar todas as vias possíveis para fazer isso. Não podemos nos furtar desse nosso dever e vamos estar trabalhando para preservar
para prevenir e para conservar e, vamos dizer assim, para manter o povo de Pomerode saudável o mais possível. Sabemos que o coronavírus vai chegar de uma forma ou de outra, não apenas pelo turismo, mas pelas próprias multinacionais que nós temos aqui e que fazem com que pessoas viajem, também que recebamos aqui pessoas de fora. Então, as barreiras não podem ser fechadas, o direito de ir e vir do cidadão ainda é constitucional, mas, enfim, algumas atitudes têm que ser tomadas, né, para que o impacto seja o menor possível para todos nós pomerodenses. Aberto para perguntas. Perfeito. Uma dúvida muito grande dos internautas que estão nos acompanhando sobre o funcionamento das escolas e creches. Está definido já a suspensão das aulas? Vocês conversarão sobre isso nessa reunião logo mais às 10 horas? Como vai funcionar para as escolas e creches do município? Sobre essa questão, talvez esse é o principal ponto nesse momento, esse é um dos motivos que nós também entendemos que seria importante essa reunião não vir, e nós ainda não temos, lamentavelmente, né, nós ainda não recebemos, ontem saiu essa informação por parte do Estado, mas ainda ninguém, eu até estava acompanhando agora, na Associação de Municípios, até com os demais prefeitos, ninguém tem ainda o teor do decreto. Então, por isso que nós, às 10 horas, nós procuramos manter essa reunião, até porque, e acreditamos que até às 10 horas nós vamos ter esse decreto, para aí sim nós podermos nos posicionar quanto a essa situação. Volto a dizer aquilo que eu comentei antes, talvez a medida que mais impacto vai trazer nas pessoas é a suspensão ou não das aulas, mas nós precisamos sempre ter em mente o que é o melhor nesse momento para contermos a propagação do coronavírus. Então, quanto a isso, né, a gente pede até desculpas. Por enquanto, a decisão é de que as aulas estão mantidas. No município, não temos nenhuma decisão, neste momento, de suspender as aulas. Aquilo que também já comentei em outras situações, eu não tenho dúvidas que em algum momento nós vamos ter que suspender as aulas. Por essa razão, eu entendo que nós conversando com demais municípios, discutindo essa situação, talvez se nós esperarmos um pouco mais, até porque, felizmente, na nossa região nós não temos nenhum caso. Aí talvez vai se dizer, então vamos esperar ter para tomar a decisão. É tudo isso que nós temos que discutir. Então, a gente volta à informação que circula e de uma maneira muito intensa, é aquilo que o Estado ontem divulgou, que a partir de quinta-feira estariam suspensas as aulas. Mas isso ainda não está valendo para o município de Pomerode. Primeiro, porque nenhum município ainda recebeu uma cópia desse decreto para saber o que ele fala. E segundo, porque nós entendemos que essa é uma decisão que os municípios precisam tomar, e o município sabe qual é a melhor realidade, sabe a realidade do município, sabe qual é a melhor decisão, e principalmente nós, na nossa região. Prefeito, e se os alunos não forem para a escola, vão ser prejudicados? Eu até talvez eu passo essa resposta, mas seguindo aquela orientação que o próprio Estado já deu de hoje e amanhã, quem no Estado não for não será prejudicado, né? Ele vai poder, não vai ter, até porque as escolas estariam fazendo recuperações. Mas a outra situação que eu só iria, até isso não serve só para o caso da escola, é que se alguém, e isso é uma situação que também nós estamos já estruturados, nós temos um telefone onde as pessoas poderão estar entrando em contato, né, para que elas possam ter um atendimento à distância. Teremos médico aí, mas o que acontece? Se alguém está com sintomas e veio daquilo que já foi comentado, de uma região que é São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Distrito Federal, e veio do exterior, que essa pessoa ela fique, independente de sintomas ou não, fique de maneira mais isolada. E se eu tenho algum sintoma, estou com febre, estou com tosse, estou expirando, enfim, aqueles sintomas que são conhecidos, que aí eu realmente não vá. E isso não só para as crianças, mas também, e com certeza, se isso acontecer, não vai ser prejudicado, mas eu penso que nessa situação o próprio secretário pode completar mais alguma coisa. Fizeram aqui, né?
com certeza nós vamos usar o bom senso, né, nesse sentido. Então, se a mãe entende que isso é importante para o seu filho e está protegendo eles, a gente vai usar o bom senso. Não é? Nós não chegamos a conversar diretamente sobre isso com os diretores, porque está acontecendo tudo muito rápido, né? Mas com certeza não haverá prejuízo nenhum para essas crianças, né? O que a gente diz é isso: as aulas estão mantidas, tá? Até segunda ordem, essa reunião hoje em Blumenau e depois do nosso retorno aqui, a gente vai tomar algumas decisões a nível municipal. É bom dizer que duas decisões que aconteceram foi a nível do Sistema Federal de Educação, e aí houve uma paralisação, e ontem a reunião do Sistema Estadual de Educação. Nós temos autonomia de sistema, não é? E aí a gente vai tomar essa decisão hoje, e como o prefeito falou, a gente quer uma decisão comum aqui dos municípios, porque há muita troca de professores, de funcionários, não é? De crianças. Aqui na região a gente quer uma decisão conjunta. Prefeito, uma dúvida que vem também querendo uma nossa audiência. Uma cidade industrial, com relação às fábricas em que não é possível exercer o home office, qual é a recomendação da prefeitura? Sobre essa questão, nós também vamos marcar uma reunião com a CIP, com o CDL, né, que são os órgãos empresariais que representam os empresários aqui de Pomerode, de discutirmos ações em conjunto. E aí fazermos as recomendações. Nós temos um município onde temos muitas empresas em que as pessoas se deslocam para diversas partes do país, fora do país, nós temos multinacionais aqui. Então, quais são as recomendações que nós damos? E a gente sabe que algumas empresas já estão adotando, felizmente. Qualquer sintoma que a gente comentou, que eles recomendem, que façam instrução para que o funcionário não venha, que ele procure, através do telefone, inicialmente, a Secretaria de Saúde, e através dessas informações nós possamos analisar a situação, ver se ela veio de uma região, veio assim que poderia contaminar talvez todos os funcionários. Então, o que acontece? Eventualmente, e aí aquilo que o Jorge falou, nós vivemos um momento de excepcionalidades. São situações que nós não tínhamos. Eu diria que é importante também as próprias empresas, às vezes dizer, mas não teve atestado. Eu diria, é melhor correr o risco de ter talvez um funcionário aí que não veio e não teve atestado, do que esse funcionário ir trabalhar para não ser penalizado e colocar talvez toda uma equipe na indústria aí que possa correr o risco de ser contaminado. Mas nós teremos sim com eles, possivelmente amanhã já queremos ver isso, tanto com a CIP como com o CDL, para em conjunto nós encontrarmos soluções alternativas que sejam aceitas por eles. Volto e reafirmo a questão de que são excepcionalidades. O que diz a lei? Que o afastamento terá que ser dado por um atestado médico para ser aceito. Então, eu penso que são momentos que temos que analisar todas as situações que já temos conhecimento, mas, acima de tudo, é um momento de união e de compreensão por parte de todos. Posso complementar? Sim. Só para complementar o que o prefeito colocou, muito importante, então a gente já tem previsto fazer essa reunião, até porque se a gente realizar outros tipos de atendimento, ou por telefone, pelo menos de triagem ou de orientação, é importante que as empresas colaborem com essas decisões, né? Mas a gente também tem que lembrar que a maior parte... Por que está se falando tanto em home office, em trabalho em casa? Porque a maior parte dos viajantes é dos administrativos das empresas, né? Então, essas pessoas, elas têm condições de, muitas vezes, trabalhar em casa. Realmente, é que nem os profissionais de saúde, nós também não temos essa possibilidade. A gente tem que estar ali na frente, trabalhando, né? Então, quem não pode, o que as empresas têm que aumentar a questão da higienização, dos cuidados dos contatos, para que os seus profissionais tenham, os seus trabalhadores tenham a garantia de que não vão se contaminar. Mas a gente sabe que a maior parte dos viajantes, que hoje ainda Santa Catarina, eu até estava olhando aqui, mas ainda não tem nenhuma nova atualização, ainda são 7 casos confirmados, né, no estado. O estado ainda não tem transmissão local, então os nossos suspeitos e as pessoas que que a gente vai considerar suspeito e fazer coleta é quem viajou ou teve contato próximo com quem viajou. A partir do momento que isso mude, a gente vai ter novas recomendações, né? Então, continua dessa maneira. E aí, como eu já falei, não vai ser o pessoal, né, quem não tem a possibilidade de fazer esse trabalho
externo. Então, por isso, as empresas que têm trabalhadores administrativos que estavam fora viajando, dar esta possibilidade, né, de ficar em casa, se não tem sintomas, pelo menos uma semana em casa. Secretária Lídia, você poderia nos passar mais algumas informações sobre esse caso suspeito? Em qual posto de saúde ele foi atendido? Qual a idade do paciente? Para a gente conceituar nesse quesito de idade de risco, né? Sim, a epidemiologia me passou as informações, até retificando. A gente, no começo, estava como 41 anos, mas o homem tem 39, muito próximo, e a esposa tem 36. Como eu já falei, eles voltaram de viagem na madrugada ali de sábado para domingo. Emirados Árabes. Tá? Então, fizeram tudo o que tinha que ser feito, os cuidados, e foram atendidos numa unidade de saúde nossa do Terço Central. Mais alguma informação? Também na nossa transmissão ao vivo tem uma pergunta um pouco mais específica relacionada à saúde. Quem tem exames para fazer nas cidades vizinhas continua fazendo tudo normalmente? Por enquanto, sim. Nós estamos aguardando uma definição. Ontem nós já ligamos para a regional para saber com relação até mesmo cirurgias eletivas. Por enquanto, as de março estão mantidas. Nossa preocupação é porque se os casos aumentarem muito e as pessoas precisarem de UTI, de respirador, eles vão começar a utilizar os centros cirúrgicos, os respiradores, e transformar em UTI centros cirúrgicos. Então, cirurgias eletivas serão canceladas. Mas, por enquanto, estão mantidas, porque ainda a situação está controlada, né? E aí, de abril, a gente ainda não teve nenhuma informação. Os mapas cirúrgicos ainda estão lá. As consultas, por enquanto, ainda estão mantidas. Estamos tomando os cuidados, até se as pessoas não quiserem ir no transporte, quiserem ir com seus carros próprios, podem ir, né? E a gente está tendo também o cuidado e pedindo para quem aí está doente, síndrome gripal, né? Está com esses sintomas, aí não vá. Ligue, cancele, que a gente pode, inclusive, se com tempo hábil, chamar outra pessoa para essa consulta. Para também não ir uma pessoa doente dentro de um transporte nosso com mais 16 pessoas, né? Considerando o nosso motorista. A gente precisa ter o cuidado com os nossos profissionais de saúde para que eles não fiquem doentes. E aí sim, como é que nós vamos dar um bom atendimento? A gente está tomando as medidas para que a gente tenha algo controlado e consiga dar os atendimentos necessários. Qual é esse telefone que as pessoas têm? Então, a gente ainda não definiu. Eu tenho uma reunião, nosso diretor técnico, o Dr. Gilberto, tem uma reunião agora de manhã com alguns profissionais, uma reunião, ele vai conversar individualmente, né? E aí, hoje à tarde, na Secretaria de Saúde, nós dois faremos uma conversa para definir quem, porque, assim, eu também não vou tirar profissional de uma unidade para fazer, mas a gente tem algumas pessoas que a gente poderia estar pensando em dar essa... não é um atendimento por telefone, mas sim uma triagem, uma orientação, o que você faz, mas... Qualquer dúvida, podem estar ligando nas nossas unidades já, nos telefones de cada unidade de saúde. Podem ligar na secretaria, nós vamos dar as informações, quem tem dúvida. Quem tem a possibilidade do smartphone pode baixar o aplicativo do Ministério da Saúde, do coronavírus. Lá também ele dá todas essas dicas e informações do que fazer, né? E aí, como eu já falei, casos leves se podem esperar, aguardem, se não, procurem a nossa unidade de saúde. E casos graves, então, procurar o hospital. Secretária, a gente tem uma dúvida, principalmente com relação a essas fake news que circulam, dizendo que existem métodos caseiros para combater o coronavírus, chás, o álcool em gel caseiro. Existe realmente algo nesse sentido ou basicamente é o álcool em gel 70% a forma mais eficaz de combater o coronavírus? Isso. Peço muito, assim, recebeu uma notícia? Joga no boatos.org, entra no G1, que eles também estão 24 horas desmentindo várias notícias. Não compartilhem notícias fakes, que isso só atrapalha o nosso trabalho, né? Então, não tem nenhuma medida caseira. Por isso que eu falei já antes da lavagem das mãos, que tem a mesma eficácia do álcool. E não é só o álcool gel, o álcool 70 líquido também é eficaz. É só porque o álcool gel é uma formulação mais agradável, né? Não escorre, mas o álcool 70 líquido também é eficaz. É a lavagem das mãos. A gente tem esse cuidado de lavar as mãos, chega em casa, toma um banho já. A gente tem essas medidas de higiene que... Talvez a gente teve uma experiência lá com H1N1 lá em 2009 e a gente já viu essas medidas. Por isso, por exemplo, a gente ainda não tomou nenhuma medida de não, essas pessoas nós só vamos atender os suspeitos depois das 4, numa unidade só. Vocês já pensaram a gente juntar 50 pessoas doentes no mesmo local? É isso que a gente não quer. Pode ser que daqui a um tempo a gente precise tomar essa decisão, mas a gente quer evitar para que não ocorra transmissão e que os profissionais de saúde, com um monte de gente no ambiente, nós temos que, já passamos para as unidades a questão da higienização, a limpeza mais frequente. Nós também vamos fazer uma nova capacitação com essas auxiliares de serviços gerais, agora nos próximos dias,
para relembrar essas questões de limpeza, porque essa sala que nós vamos utilizar para uma recepção separada, ela vai estar tendo que ser limpa diariamente, diversas vezes no dia. Então, para todos os cuidados, para que a gente consiga, como eu falei, ter controlado. Então, fake news, por favor. Qualquer um que está aqui agora nos ouvindo, recebeu uma notícia dessa, confirma primeiro antes de repassar. Porque o que eu vi fim de semana, né, a gente foi pipocado de diversas informações e que mais causam pânico e que mais atrapalham. Então, aí vai alguém dizer, não, não faz isso, toma um chá. Não, não faz isso, usa vinagre. Gente, daí vai tudo que a gente está querendo que a população colabore, vai por água abaixo, né? Outra pergunta aqui é relacionada a doenças autoimunes e a questão se o ponto crítico mesmo do sintoma é a questão de falta de ar. Ponto crítico hoje é, assim, o que mais demonstra que é caso grave é realmente sentiu falta de ar, procura o hospital, né? Mas a gente vai ter pessoas que vão ter casos leves e agora, por enquanto, a gente ainda tem outras gripes. Por isso, tomar a vacina, porque aí a gente evita outras doenças e consegue fazer o diagnóstico mais fácil, né? Por isso, muitos casos já foram descartados. Muitas pessoas têm, o que estão aparecendo agora é H1N1 e não coronavírus, mas é que os sintomas são muito semelhantes no início. Por isso, vai ser o quê? O caso suspeito, aquele que viajou ou que teve contato próximo com quem viajou. Por enquanto, é isso. A gente está no estágio em Santa Catarina que eles dizem de nível 1, que é isso. A partir do momento que isso mudar, aí a gente vai começar a ter outro, que é a transmissão local, como São Paulo, onde a gente não sabe mais quem transmitiu ou como foi. E aí outros cuidados a gente vai ter que ter. Mas, por enquanto, ainda são esses os casos suspeitos. E aí a gente vai estar tratando, se for... Ah, não, H1N1. Vamos dar a medicação que já tem disponível, né? Então, ter esses cuidados. E aí, quem tem doença autoimune, que é imunossuprimido, né, que toma medicamento contínuo, como os corticoides e outros, essas pessoas têm que tomar mais cuidado. Essas realmente é melhor ficar em casa, mas nós temos profissionais também com essas situações, então a gente também está tendo o cuidado com eles. Só para relembrar, podia falar um pouquinho do grupo de risco? Sim, quem tem, por exemplo, hipertensão e diabetes é grupo de risco, né? Idosos é grupo de risco. Quanto mais idade, acima de 65, 70, 80, 90 anos, eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, da minha família. Né? O meu marido tem uma avó que tem 94 anos. Então, nós estamos evitando contato. Né? Moramos na mesma cidade, mas então os meus filhos, eu e meu marido que trabalhamos na saúde, estamos evitando contato. E é isso que a gente quer com a população. Avós, eu sei que tem muitas crianças que ficam com os avós, né? Então, claro, não estão doentes agora, mas pessoas que vêm de fora, vamos deixar essas pessoas preservadas, né? Esses idosos. Então, quanto mais avançar a idade, hipertensão e diabetes, e aí doenças autoimunes, por exemplo, artrite reumatoide, espondilite, quem é transplantado, né? Quem usa imunossupressor, que daí são esses medicamentos do transplante, ou corticoides, que a gente diz. Quem tem essas doenças, elas sabem, né? Eles vão saber que eles têm que ter esses cuidados. Pensou alguma coisa nesse sentido, no caso de impostos, sejam mais municipais que estaduais ou federais, alguma medida para incentivo ou até uma renegociação para quem tiver dificuldades, os prestadores de serviços principalmente? Sim, pensei, até quando acompanhei essa informação do governo Bolsonaro, pensamos também sobre essa situação, mas até agora não tomamos nenhuma medida, até lembrando, né, porque os impostos do município são insignificantes, né? Talvez o que mais impacta são para os prestadores de serviços, que é o ISS. E aí nós temos a questão do IPTU e aí os alvarás, que são as licenças, os alvarás de licença, que são as receitas que nós temos. Então, mas se nós percebermos que isso será necessário, com certeza, essas medidas serão tomadas. Aquilo que eu falei, é um momento de nós nos darmos as mãos e juntos, quanto mais unidos nós estivermos, mais unidos ao mesmo tempo, essa união em esforços, mas não unidos em aglomerações de pessoas. Eu tenho certeza que nós estaremos vencendo. E também eu só quero, sobre a questão, a nossa reunião, em razão do decreto ainda não ter sido publicado,
de nós prefeitos com o secretário, será hoje à tarde, às 14h30, então não teremos, talvez, as mais informações quanto à questão de suspensão de eventos, a suspensão das aulas. Nós teremos aí, no final da tarde de hoje, nós poderemos estar passando para vocês. Né? Lígia, se você puder esclarecer, é uma dúvida aqui dos nossos internautas, quanto à campanha de vacinação que começa na semana que vem, né? Vai ter alguma alteração sobre para quem a vacina vai estar disponibilizada? O pessoal está perguntando sobre o grupo de risco, se vai ser disponibilizado para todo mundo em função dessa nova pandemia, se vai ter alguma mudança nesse sentido? Não, a gente vai seguir o que o Ministério da Saúde determinou. Então, a partir do dia 23 de março, começa com idosos e profissionais de saúde. Depois, ali em abril, agora não estou bem recordada da data, não sei se é 16 de abril, acho que é 16 de abril, policiais, bombeiros, militares, são os próximos a serem vacinados, né? E eu acho que tem mais um grupo, depois eu já confirmo com vocês. É que a gente recebeu já, assim, até agora, do dia 23 de março. E depois, em maio, então, as crianças até 5 anos e 11 meses, né? E os doentes crônicos. Por enquanto, é isso que a gente recebeu de informação do Ministério da Saúde. Se o Ministério da Saúde resolver mudar as regras, a gente vai seguir as determinações. A gente só não pode abrir e ir contra as determinações que foram passadas para nós até agora. Mas, assim, tudo vocês estão vendo, né? Tudo muda de um dia para o outro. Mas, por enquanto, é isso. Então, a gente vai vacinar primeiro profissionais de saúde e idosos conforme essas determinações. Ainda de acordo, conforme vocês comentaram, das informações que mudam muito rápido, né? A gente vai ter um canal centralizado para que nós tenhamos mais acesso a essas informações, vocês vão usar mídias locais, como é que a gente vai ter mais acesso? Por exemplo, já tem gente falando que o caso suspeito foi confirmado em Pomerode hoje, mas, né, a gente não tem isso ainda. E para desmentir as fake news, vai ter uma concentração de informações? Vocês pensaram alguma coisa nesse sentido? Eu diria, né, primeiro, nós não temos motivos para querer esconder informações. Nós temos que ser o mais transparente possível. E até se tivesse esse caso confirmado, porque eu volto a afirmar aquilo que eu coloquei até no momento anterior. Infelizmente, nós temos uma boa parcela da população ainda que não está dando a devida atenção para esse problema que nós temos. Então, nós não estaríamos escondendo alguma informação. O primeiro caso suspeito, até ontem estávamos aqui conversando, e aí que surgiu o primeiro caso suspeito. Nós também já ouvi, teve esse caso, aquele não. E não tem nem na região, não temos. Aí falam que Blumenau já teve caso confirmado. Nós também desconhecemos essa informação. Então, na região, nós não temos. Os 7 casos que são conhecidos é Florianópolis, Joinville e no sul do estado, né, Braço do Norte. Então, na nossa região, o mais próximo seria Joinville. E quanto à questão do canal de informações, né, nós vamos, sim, eu acho que é importante nós termos, e aí continuamente a nossa assessoria de imprensa passar, talvez, informações, pelo menos que diária para vocês, e a gente tem que agradecer e talvez até pediríamos, mais do que nunca, até para combater esses fake news, as pessoas, aquilo que for de informação da prefeitura, nós vamos estar passando para os órgãos de imprensa do município e também vamos estar divulgando nos nossos meios de comunicação da prefeitura. Então, que as pessoas fiquem atentas a isso, e com certeza, sobre essa questão, já tem um caso confirmado. Eu não tenho dúvida nenhuma que os primeiros a saber seria a Secretaria de Saúde e não talvez a outra parte da população. E lembrando assim, o que está confirmado é o caso suspeito, não que ele está confirmado para coronavírus, né? E lembrando, gente, assim, a partir do momento que, por exemplo, sair um caso confirmado, as pessoas também têm que ficar tranquilas que a recomendação, quando tem um suspeito, já é o isolamento. Então, o resultado, muitos desses exames dessas pessoas em Santa Catarina, os primeiros casos suspeitos, foram ainda para aqueles laboratórios oficiais que não eram aqui no estado, não foram realizados aqui no LACEN, e que está demorando para vir. Mas essas pessoas já estão em isolamento. Não é a partir do momento que confirma que, meu Deus, ela já estava 15 dias circulando. Não. A partir do momento que confirma, essa pessoa já estava em isolamento, porque a partir do momento que ela é suspeita, nós já orientamos a ficar de isolamento. E eu penso o seguinte, essas pessoas não vão, elas entendendo isso, elas não vão ficar circulando, porque elas sabem que elas precisam preservar elas, familiares e a população em geral. Então, quando sair algum caso confirmado, se algum desses, porque são 200
Desculpa, até vou pegar a informação bem correta, porque eu estou com ela aberta aqui, eu acabei de atualizar. Nós temos em Santa Catarina 109 casos suspeitos e 7 confirmados. Eu acabei de atualizar agora há pouco. Então, esses casos suspeitos já estão em isolamento. E pode ser que o resultado saia confirmado depois que já deu os 14 dias, que já deu os 15 dias, que já deu 20 dias. Então, a gente só precisa que a população tenha calma. Semana passada já estavam saindo notícias que em Pomerode tinha. Ontem eu recebi um áudio, esses áudios vão repassando, né? Acho que era da Palhoça. Estou atendendo aqui hoje, já 2 casos confirmados. O resultado não sai na hora. Então, quando a gente ouve uma informação dessa, ela não está correta. Talvez 2 casos suspeitos, mas confirmados, o tempo do exame leva um tempo. Vocês imaginem, esses 109 já lá nos laboratórios sendo realizado e outros que podem surgir. Então, assim, não vamos esconder nada. O que pode, né, às vezes acontecer é a gente não dar a informação no minuto seguinte, porque a gente precisa, primeiro, tomar as devidas providências. Então, ontem, elas foram fazer a coleta, depois o Estado pediu, de noite foram fazer a coleta na residência. Aí sim, elas me passaram as informações para que hoje a gente pudesse dar as notícias para vocês, né? Então, sempre a gente vai estar divulgando, ninguém quer esconder nenhuma informação, até porque a gente não deve esconder, né? A gente tem que estar divulgando e estar realizando essa prevenção e para que a população tenha o cuidado, né? Então, novamente, como o prefeito falou, cuidar aí com as notícias fakes, ter esses cuidados, avaliar bem. Escutou um áudio, antes de compartilhar, pensa, no mesmo dia já ter confirmado, isso não tem como, né? E talvez só para reforçar, aproveitar esse exemplo de caso suspeito de Pomerode aqui. E que talvez todos nós tenhamos uma atitude muito parecida com esse casal. Primeiro, a atitude, voltaram do exterior, eles ficaram isolados. Surgiu os sintomas, eles não acabaram ainda até tomando cuidado de chegar no posto de saúde. É muito fácil, todos nós temos o telefone das unidades de saúde, então nós ligarmos e fazermos como eles, para nós evitarmos de levar adiante isso aí. Eles 39 e 36. 39 e 36. Assim, as chances de, eventualmente até vamos considerar de que ele tem o coronavírus. É possível que vai ser menos do que uma própria gripe nele. Porque ele, assim, está numa idade que o sistema de defesa, salvo se ele não tem um outro problema, que é muito bom. Então, esse acaba, às vezes, sendo um problema. A gente sabe de N casos de pessoas que tiveram já o coronavírus e não tem sintoma nenhum. E outra situação, até para não se criar esse pânico, 15% é o número que se tem de pessoas que estão com o coronavírus que precisam de internação hospitalar. E apenas 5%, não é apenas, é bastante até, 5% que precisariam de UTI. Então, ou seja, de cada 10 pessoas, mais de 8,5 pessoas estariam em casa, só apenas isolada, para que não levem o vírus adiante. Então, obrigado, a todos vocês, que esse canal continue aberto. Eu acho, mais do que nunca, nós precisamos, aquilo que já foi comentado até pela Lígia, de nós levarmos as informações. Quanto mais informações as pessoas tiverem, melhor para elas, melhor para nós. Mas é o momento de todos nós nos darmos as mãos e compreendermos que, às vezes, por mais que a Secretaria de Saúde queira atender as pessoas como sempre teve o objetivo da melhor maneira possível, vai ter talvez alguns momentos que não vai ser da maneira como eles gostariam e muito menos como as pessoas também gostariam. Mas que elas entendam que eles estão dando o máximo de si. Ontem à noite, fora do horário de expediente, a equipe foi fazer a coleta da mulher, porque eles sabem da responsabilidade e o objetivo deles, como de todos nós, e eu tenho certeza que de vocês, por estarem aqui, é o bem-estar e a saúde de todos os pomerodenses. Então, obrigado a vocês e que tenhamos uma ótima semana. E no final da tarde, aí nós estaremos passando para vocês o resultado da nossa reunião aí na ANVI, na Associação dos Municípios. Obrigada. Essa foi, então, uma coletiva de imprensa realizada aqui no Salão Nobre da Prefeitura de Pomerode, na manhã dessa terça-feira. Então, a gente reforça mais uma vez que o primeiro caso suspeito de coronavírus foi registrado aqui em Pomerode
Ontem, um homem de 39 anos, que foi até a unidade de saúde em Texto Central, ele veio com a esposa de uma viagem dos Emirados Árabes. A mulher também teve, na verdade, foi feita a coleta da mulher, uma mulher de 36 anos, né? E o homem apresentou sintomas, a mulher ainda não. O resultado do exame, em cerca de 4 a 5 dias, deve estar disponível aí e você vai se manter informado através do Jornal de Pomerode. A gente encerra aqui essa coletiva de imprensa e a gente volta aí ao vivo. Hoje, no fim da tarde, inclusive às 18 horas, tem transmissão ao vivo do Jornal de Pomerode com um médico que vai sanar as dúvidas. Se você tiver dúvida aí, acompanhe o Jornal de Pomerode na live às 18 horas, que a gente vai falar mais sobre o coronavírus, a gente vai falar sobre prevenção, vai ter notícias atualizadas. Hoje, como o prefeito falou, vai ter uma reunião aí sobre a questão das aulas, né, no município, e a gente vai manter você sempre atualizado. Obrigado por acompanhar o Jornal de Pomerode. Siga acompanhando o nosso site, o nosso Facebook, que a gente vai manter você atualizado sobre a situação do coronavírus.